Paz, queridos. Amém? Amém? Que bom. Mais uma vez aqui, né? Irmãos, nós vamos hoje ter um assunto bastante legal. Muito bom. Porque eu quero sempre estar ensinando. Louvado seja Deus, né? A igreja está aumentando nas quartas, né? Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Parabéns para vocês. Palmas. A Marisa é a orquestra. Como é que chama? É animadora de auditório, né? Ela bota uma plaquinha, palmas, depois baixa, não palmas, palmas, depois não palmas. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda pregação, toda palavra que for sendo ministrada, eu aprendi com meus pastores há 10 mil anos atrás. Então, há 40 anos atrás eu aprendi dos meus pastores. Todas as vezes que você vier aqui para a igreja, e foi diretamente para mim, eu era discipulado assim, irmãos. Eu sempre gostei de discipulado. Eu nem sabia o que era discipulado, mas tinha a livraria Batista. Eu me converti na igreja Batista de Juazeiro, e tinha a livraria perto da igreja. Aí quando era de dia, eu estava trabalhando, eu corria para chegar para o pastor e perguntar as coisas para o pastor Luiz. Aí ele me ensinou isso. Todas as vezes que você for para a igreja, você diga: Senhor, eu quero que a palavra fale comigo. Eu não quero sair do culto sem que o Senhor me tocar, chocar mesmo, sabe? Mexer comigo, dizer assim: tu precisas mudar nisso, você precisa entender isso. Então você já entra no culto assim, preparado, entendeu? E não armado, né? Mas desarmado, para ouvir a voz de Deus ao seu coração e sair daqui dizendo assim: eu vou mudar porque foi palavra de Deus, não foi palavra do homem. Tem uma coisa aqui que eu procurei ter o maior equilíbrio. O tema é a verdade revelada pelas atitudes. Eu mandei até para os pastores e presbíteros da igreja, que quando a gente estiver observando cada ponto desse, a primeira coisa que o desafio de hoje é o seguinte: eu não estou olhando para ninguém. Amém? Amém? Você diga assim: eu quero olhar isso para mim. Porque o que é que acontece nos cultos? A gente está aqui ouvindo a palavra, aí a pessoa diz: fulano devia estar aqui hoje à noite. Não é assim? Geralmente, né? Se fulano tivesse hoje à noite, a palavra foi para ele, para ela. Não, a palavra não é para ninguém, é para você, é para mim. Tá bom, irmão? Então, a primeira coisa que eu observo: será que eu estou tendo essas atitudes aqui? Se eu tiver, eu vou ter que mudar. Não é possível querer continuar do mesmo jeito. Irmãos, um culto, quando a gente vem e não procura mudar, não valeu nada o culto. Você perdeu o seu tempo, era para estar em casa, né? Assistindo novela, sei lá, uma série, alguma coisa assim parecida. Mas se você veio para o culto dizer assim: eu quero que isso mexa comigo, que isso me toque, aí vai ser muito maravilhoso. Tá bom? O tema é a verdade revelada pelas atitudes. Quem quiser esse estudo, que eu tenho certeza que eu não vou concluir hoje, vai ser 2 quartas como foi na outra vez, eu mando para você, viu? Agora eu digo uma coisa é escrita, outra é explicada. Já viram isso? Né? Assim no colégio, né? Na faculdade, você pega o livro e lê. Mas outra coisa é o professor explicando, que é uma coisa totalmente diferente. Para a gente explicar isso aqui, irmão, desde dezembro, como vocês sabem, eu fiz vários cursos, né? Psicologia pastoral, psicanálise cristã, a neurociência e terapia cristã. Eu estou com os diplomas, tudinho aí, tudo feito online. E para poder a gente falar isso aqui, a gente usa tudo isso e a Bíblia Sagrada. Então como diz, o professor, ele se prepara para tudo, né? Para quando você pegar um texto, ele já estudou tanta coisa para dizer, numa forma que principalmente igreja, né? Na faculdade não, você sabe que o nível é aquele, né? Na igreja não, são todos os níveis. Tem pessoas que são mais difíceis de entender, por isso que a gente não usa palavras difíceis, usa palavras que todo mundo possa entender. Amém, igreja? Então, a verdade revelada pelas atitudes. É bom ou não é? Através das atitudes da gente é revelado o que há dentro da gente. Sabia que até por expressões você dá para notar se alguém está mentindo, se alguém está enganando. Se numa conversa
a gente sabe discernir se você está mentindo. Ah, mas tu é desconfiado, né? Mas tu também é. Mas não, que a gente sente, a gente tem uma vivência, uma experiência. E a gente sabe, olha, por exemplo, eu sou um cara que, se você me disser uma coisa, fica guardado aqui. A cabeça já é grande, graças a Deus, né? Então tem espaço suficiente para guardar. Eu guardo lá no cantinho, que tem vários lugares aqui, eu guardo. Se daqui a uns 6 meses você falar uma coisa assim, mas tu não disse isso aqui? Por isso que muita gente me odeia, irmãos, mas orem por mim. Amém? Eu disse, não, você disse isso aqui. Então, se você disse isso aqui, por que você está dizendo isso aqui? Está contradizendo. Entendeu? Mas é porque expressões, palavras ditas e tudo, elas juntam e dá para você fazer um perfil. Não é? Você vê, você vai para um psicólogo, ele vai te escutar só. Fica só te escutando. Aí nisso ele vai observando algumas coisas suas através dos estudos. O psicanalista também vai observando. E eles dão as dicas para a gente. Quando a pessoa se expressa assim, é porque assim. Quando a pessoa... Aí você já fica sabendo assim. Isso é o quê? E assim por diante. Então, a gente chega a esse ponto aqui porque é muito fácil identificar a falsidade e comportamento de alguém. É muito fácil a gente enxergar defeito dos outros. É fácil perceber a incoerência do outro. É fácil. É fácil enxergar a máscara de quem nos feriu. É fácil apontar os erros de uma igreja, de um líder, de uma instituição, de uma família ou de alguém que pensamos conhecer. É fácil. É moleza. O difícil, sabe o que é, queridos? É permitir que a mesma luz que usamos para examinar os outros, essa mesma luz possa iluminar também o nosso próprio coração. Eis a grande diferença. Com a mesma ótica que a gente vê os outros, a gente precisa ver a gente também. As coisas vão mudar ou não vão? Por isso que Jesus diz, né? Tira a trava do teu olho, né? Tira isso aqui. A Mateus é muito rico, irmão. Leia mais Mateus, pelo amor de Deus. Faça isso não, em nome de Jesus. Leiam muito Mateus. É uma riqueza, é uma profundidade muito grande. Então, toda a verdade de Deus, irmãos, a verdade em si também não foi revelada para nos transformar em investigadores da vida alheia. Ou seja, você não vai ser uma pessoa que vai estar investigando. A igreja não pode, os irmãos que são crentes em Cristo Jesus, digam amém. O que é que Jesus espera de você, meu querido e minha querida, e eu? Que a gente seja amáveis, que a gente seja pessoas que não julgam, que a gente seja pessoas que amem, que compreenda, sabe? Que suporte, que ande, sabe? Que tenha compaixão. É isso que Jesus quer. O que Deus quer na minha vida é só isso. Sejam mais, sabe, compreensivos. Eu sempre disse a vocês que quando eu era membro de igreja, diácono, olha só, os patamares. Eu fui membro, passei rápido para diácono, depois rápido para presbítero e depois pastor. Mas enquanto eu era membro, diácono e presbítero, pense no cara numa língua julgadora. Quando acontecia um caso de adultério na igreja, safado esse cara é um sem vergonha. Como é que ele faz uma coisa dessa? Coitadinha da mulher, gente fina. Sabe quando eu fui aprender a não pensar assim? Foi quando eu fui ser pastor. Foi quando eu fui atender um por um lá no Crato. Começou lá, né? Por isso que eu cito o Crato, que eu comecei lá. Um por um atendia. Todo dia de manhã eu ia dar expediente. Quando eu fui para Sobral, todo dia de manhã eu dava expediente, corria para a rádio, da rádio ia fazer visitação e à noite eu ia pregar nas congregações que eu tinha. Não tinha tempo. Mas aí, a partir desse momento, de conversando, olhando, é que eu fui entender as pessoas, que não é assim. Cada um tem sua história, irmão. E a gente não está para julgar e massacrar ninguém, a gente está para tentar consertar, diga amém. Né? A gente está para tentar ajeitar as coisas. Se você briga com alguém, não pense que a gente vai ficar a favor de alguém, não. A gente vai querer os dois. A gente vai querer juntar os dois amigos, as duas amigas, então o casal, seja o que for, né? O papel da gente é juntar, pessoal. Não é ficar defendendo um ou outro e nem defender erro. Amém, igreja? É conscientizar com amor o erro do outro. E com isso tentar juntar, convergir, ajeitar.
e abençoar para a glória do Senhor. Foi para isso que fomos chamados. E a maturidade vai acontecendo, está repreendido em nome de Jesus, né? A maturidade vai acontecendo quando a gente começa a compreender as pessoas. Entendeu? E deixar o lado crítico e compreender a ambiguidade humana, a complexidade humana, que nós somos muito complexos. Por isso que existe a psicanálise, existe a psicologia, existe a neurociência, existe a Bíblia. É por causa disso, é porque a gente é muito complicado, tem que estar no divã com Deus direto, que é muito complicado. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, talvez a pergunta mais importante desse estudo de hoje, que vai começar hoje, seja: quem está sendo falso comigo? Mas existe uma área em minha vida em que aquilo que aparento ser não corresponde àquilo que realmente eu sou. É isso que deve acontecer. Ah, o senhor vai dar esse estudo hoje, é? Hoje eu quero saber, viu, pastor? Que quem que está sendo falso comigo, viu? Diz logo, vai. Diz. Né? Não. Deve ser o seguinte, ó. Existe alguma área, pastor, na minha vida em que aquilo que aparento ser não corresponde àquilo que realmente eu sou? Eu quero saber, é isso, pastor. O que eu estou interessado é algo que eu venha me corrigir hoje à noite. Quem crê, diga amém. É por aí, a Manancial é uma igreja terapêutica, é uma igreja que cuida, é uma igreja que vê um todo. Não é uma igreja localista, é uma igreja de uso e costume, que só é pataca. Não, é uma igreja que quer unir. Gostei, quer unir. Então veja a primeira logo. Não é para ninguém, amém, igreja? É para mim. Primeiro, a aparência engana. Engana ou não engana? Eu estava vendo um videozinho, não sei para quem eu mandei, um videozinho que a serpente ela é muito esperta, desde o início, né, irmão? No vídeo ela vê a maçã e ela faz, joga o veneno, aí contaminou a maçã. Aí depois ela dá uma dentada não, 2 dentes, né? Ela dá as 2 dentadas dela que a maçã cai. Aí lá vem um passarinhozinho. Que bênção! Maçã! Deus é bom demais. Eu vinha passando e Deus, sabendo que eu estava com fome, mandou essa maçã. Aí ela dá uma beliscada. Quando dá uma beliscada, o que é que acontece? Pum, cai para trás. Aí lá vem a serpente e come. Ninguém sabe o que está por detrás. Então, pessoas maldosas também sabem sorrir. Não se iludam. Amém? Sabem falar com delicadeza e conquistar sua confiança. Pessoas maldosas é assim, ó. Elas sabem também sorrir, não se iluda. Elas sabem falar com delicadeza e elas sabem conquistar a sua confiança. Geralmente são muito boas no que dizem, mas deixam sinais claros de seu mau caráter nas atitudes. Como é que a gente deve dizer isso? É pensando em alguém? Eu estou assim? Será que eu estou nesse sentido? Eu sorrio, eu falo com delicadeza, eu conquisto a confiança das pessoas, eu sou até legal com as pessoas, mas será que eu estou deixando sinais claros que na verdade eu sou mau caráter nas minhas atitudes? Vocês estão entendendo como o estudo dá uma voltada, né? Para a gente. A intenção não é para ninguém, é para nós. Uma autoanálise hoje à noite. O mal, queridos, raramente chega anunciando que é mal. Concorda comigo? Ele não chega dizendo assim, eu sou mal. Não chega. Geralmente se faz de bem, de bom para pegar. Quase nunca aparece dizendo assim, eu vim para destruir você. Não é assim. Não é assim que funciona. Muitas vezes ele chega sorrindo, chega educado, chega carismático, chega com palavras bonitas, chega oferecendo ajuda, chega demonstrando preocupação. Eu tenho até medo de explicar cada ponto desse aqui que vão dizer, está falando de alguém. É difícil ser pastor, está muito difícil ser pastor, irmão. Porque tudo que a gente vai falar é porque está jogando para alguém. Não é assim não, irmão. Eu já tentei aqui começar a dizer para vocês, eu preciso ter essa liberdade de pregar, voltar a pregar. E ninguém vai ter raiva de mim não, relaxa. Toma um copo d'água, um suco de laranja, escuta o que Deus tem para a sua vida.
Que eu estou falando para mim em primeiro lugar, irmão. Todo pastor sincero, ele sabe que a palavra primeiro é para ele. Aí ele chora fazendo, Senhor me ajuda. É uma luta para fazer um estudo, uma palavra, não é? Então chega até mesmo utilizando linguagem religiosa. Você sabe que fofoca é assim, né, irmão? Eu tenho algo para falar contigo. O que foi? Meu irmão não sabe da boa. Aí dá boa não, desculpa, dá ruim. E o que é? Em nome de Jesus, irmão, tu vai guardar. Não existe esse negócio de guardar. A gente se ilude, né? Acaba alguém dizendo. Sabe por quê, irmão? A pessoa que você vai falar também tem uma grande amiga e um grande amigo. Não é só você. Não se iluda, não. Aí para poder desabafar o que ouviu, né? Que está atormentando, é uma informação muito forte, diz a alguém. E geralmente vai dizer para a melhor amiga ou melhor amigo. Então a informação já saiu da privacidade daquela conversa e já passou para outra pessoa. E de lá, só Deus sabe para onde é que vai chegar. Só Deus sabe onde é que vai chegar, né? Aí diz, orando. Que foi, irmãos, ora aí, é porque fulano fez isso, tal. Quando pega alguém que não quer conversa, não gosta de fofoca, irmão, eu tenho algo para te contar. Não, irmão, é o seguinte, eu não quero, é de alguém, não quero saber não, irmão. Eu não quero saber da vida de ninguém, que minha vida já está cheia demais, já tem problema demais, eu dei um livro. E outra coisa, a pessoa está para se defender? Não, então eu não quero. Eu participo de uns 8 grupos, né, do Brasil inteiro, do pessoal que compra peptídeo e essas canetinhas emagrecedoras que chamam, né? Então eu participo de 8 grupos, muita gente. Aí de vez em quando eu dou minha pincelada de pastor lá, né? Quando eles começam, eu virei até um consultor, sabe, irmão? É tudo me procurando no privado, sabe? Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí o que é que acontece? Eles, tem hora que tem uns lá que ficam falando demais. Aí estavam acusando uma freteira de ser golpista. E sei o que, sem provas. Aí eu dei um texto lá. Quando eu dei um texto, que eu disse a pessoa que tem maturidade, que ela escuta, e o que é mais importante de escutar é que ela se silencia. Só disse isso, aí começou. O senhor quer dizer isso com a gente? Tá falando é com a gente, é? Aí é tão burra a pessoa, que o que falou? Silencia. Eu fiquei em silêncio. O irmão desesperou, irmão. Me procurou no privado, eu, silêncio. Aí começou a falar, silêncio. Aí todo mundo quieto, observando qual seria a minha reação. Aí quando foi no outro dia, a dona do grupo, a freteira, pegou e disse, olha, eu não quero aqui que ninguém fique atacando o outro, sei lá o quê, e tirou ele. Porque ele começou a me atacar lá, né? Desesperadamente. Você é policial? Você é o sei o quê? E eu em silêncio. Deu vontade de botar uma foto minha que eu tenho, tempo do Bumba, do exército, rapaz, camisinha preta, com óculos escuros, sabe? Eu ia matar o cara na unha, né? Porque ele estava falando dos policiais federais. Não pode estar falando da autoridade, não pode estar falando dos policiais. Se tem alguns corruptos, pode ter, como tem pastor, como tem médico, em tudo tem. Mas não pode generar ali. E existe uma coisa que eu dei um toque lá, leis. Quando você fala de alguém e não tem provas, você, meu irmão, vai para cadeia para largar de ser besta. Tem leis sobre difamação, acusação, sobre tudo isso. E mesmo está cheio de leis. Tem coisas que eu não posso mais pregar na igreja. Sabiam não? Não posso. A Bíblia está aí, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não quero ir para a cadeia. Deus que resolva. Eu mesmo não vou não. E adianta estar pregando alguma coisa? Né? E se eu estou falando as coisas amenas, não está servindo quase, imagina se eu for numa polêmica. Aí vão acabar de me matar. Sabe? Não pode, Romanos 1 não pode pregar mais. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, não pode. Isso é uma agressão, isso aqui é sei o quê, isso é machismo, isso é sei o que, mas lá eu vou lhe processar. Não sabe nem o que é submissão na Bíblia? Sabe? Você sabe o que é submissão na Bíblia, irmãos? Quem sabe aqui? É só ser obediente ao seu marido? Não. Não, então,
Gostei. Eu gosto da Marisa, não falta não, Marisa. Por favor, escuto. Dá um maior valor a Marisa. Pois me diga. Oxi, vou sair daqui sem saber dessa. Olha, Deus deu uma missão ao homem, Adão. Aí a mulher veio depois, não foi? Submissão. Os dois é que vão fazer a missão junto, porque um só, coitado, não ia conseguir. E aliás, o que é como faz ser a mulher, meu Deus? Não é? A gente quando vê a mulher da gente, quando a mulher da gente é boa, né? A gente vê a mãe da gente, sabia? A gente vê a protetora da gente. A gente vê a amiga da gente, que a gente diz tudo, né? A gente vê um monte de coisa nela. É uma mistura grande. E ela, coitada, nem vê muita coisa da gente, não. Né? Ela não encontra a bichinha, né? Até que procura, né? Mas não encontra, sabe? Mas na mulher a gente encontra a maternidade, encontra, sabe? É tanta coisa. Parabéns a vocês, mulheres. É por isso que a Manancial é uma benção, a maioria é mulher. Olha aqui, olha só, hoje. O Orlando 1, Elano 2, eu 3, o irmão 4, o Marcos 5. 5 homens. Que o Tiago está aí? Só dá para ver o boné dele. Então, 5, 6. Entendeu? 6 homens, né? Para tu ter uma ideia. Então, a Manancial é uma bênção. Olha, quer que outras mulheres só para massacrar. E ela tá com a boneca dizendo, conte as mulheres, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mulheres com a Eda. Que feio, né? Aí, ó. 18 mulheres. E desses 7 homens, a gente não sabe se é mesmo, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos pra frente, deixa de brincadeira, Fábio Edson. Então vamos lá, glória a Deus. Então, queridos, é justamente por isso que Jesus não nos ensinou a avaliar uma pessoa simplesmente pela aparência. Foi ou não foi? Jesus não quer que a gente julgue ninguém pelas aparências. Deus julga pelas aparências, irmão. Ele brigou com o profeta dele porque julgou Davi pela aparência, porque era um menino. Deus não gosta. O negócio de Deus é coração. E coração, você não conhece coração de ninguém. Então fique quieto. Não julgueis para não ser julgados. Vamos ter uma vida em paz com Deus. Amém, igreja? Pelos seus frutos os conhecereis, Jesus diz. Mateus 7, versículo 20. Jesus não disse, conhecereis pelas palavras. Ele não disse. Conhecereis pelo carisma. Não disse. Conhecereis pela aparência. Não disse. Conhecereis pela quantidade de pessoas que o seguem. Não falou isso. Ele falou, conhecereis pelos frutos. Não é pelo status, né? Não é pelo destaque, não é pelo macro, não é pela exibição, é pelo ser da pessoa. É dentro. Aí conhecereis quem sois pelos frutos. É o que você faz quando ninguém vê. Quando você sai da igreja, é o que Deus vê. Quando você está sabe, no buraco do pecado, na probabilidade do pecado ali, na oportunidade do pecado, é que Deus é o fruto. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Podemos construir ambientes impressionantes, podemos ter excelência, podemos ter comunicação sofisticada, podemos ter iluminação, música, divulgação, marketing, grande estrutura. Nada disso é necessariamente errado. O problema começa quando a aparência passa a ocupar o lugar da verdade. Amém? Uma igreja pode parecer viva e estar espiritualmente adoecida. As maiores igrejas do mundo são macros, lindas, trilionárias, bilhões de dinheiro. Tem umas que é um helicóptero, vai em cima no último andar, é alto, é de 18 andares, vai com um helicóptero para pegar sacos e sacos de dinheiro e vai em helicóptero. O bispo chega de helicóptero, o apóstolo chega de helicóptero no ginásio quando ele vai pregar. Tudo assim, é muito rico, são ricos demais. O Vaticano é o mais rico de todos e todos. Né? Os muçulmanos também podres de ricos, as mesquitas e tudo, mas dentro frias, congeladas, pouco e quase nada de Deus, irmão. Porque viraram empresas, viraram um meio muito forte de ganhar dinheiro. E a sensibilidade espiritual acabou há muito tempo.
Estudem mais a história da igreja, por favor. Eu ainda vou voltar até o final do ano com a história da igreja de novo para vocês. Vê lá, para tu ver que história que tem nas histórias que os ateus, os professores universitários, todos sabem. É dessa história que está nos livros e que aconteceu fatos. Veja lá, depois de 100 anos, 200 anos de igreja, o que aconteceu com a igreja. Até hoje, nunca mais se consertou. Nunca mais se consertou. Segundo, a máscara cai com o tempo. Não é verdade? Pessoas maldosas também conseguem conquistar sua admiração. O problema é que, com o tempo, as atitudes desmentem a imagem que elas fizeram questão de construir. Tem papo, irmão. Sabe como chegar, sabe como conquistar, sabe como atrair, entendeu? Menino, sabe um monte, eu me lembro de um cara que já aconteceu no passado, irmãos, e hoje está tudo bem, hoje nós nos amamos, é o maior love entre eu e essa pessoa. Mas ele era um empresário, lá no interior, e ele entrou no louvor. Só que quando ele entrava no louvor, irmão, ele brigava com todo mundo. Gente boa, irmão, mas gostava de briga. Aí os irmãos da igreja, pastor, a gente vai ficar aqui não, na igreja não, deixa ele aí tocando sozinho. Aí diz, não, nós vamos consertar. E eu juntava, eu conversava com ele, ele disse, porque são todos, sei lá o quê. Ele queria tratar os irmãos como na empresa dele, os empregados. Disse, meu irmão, nem eu que sou pastor, eu não posso tratar as pessoas assim também não. Aqui é igreja. Eu fui gerente por muito tempo, então eu tratava assim, se o cara desse trabalho, eu levava para o departamento pessoal. Demitia na hora. A igreja não. A igreja é igreja, irmão. E eu tentando explicar a ele na linguagem comercial também. E ele nada. Aí ele deu muito trabalho. Muito trabalho. Para tu ver que ele era tão grosso, uma vez um bebo chegou, olhou para a Edna, deu um beijo em Edna, deu um abraço em Edna aqui, uma coisa assim. Menino, ele deu um murro tão grande nesse cara. Nesse dia eu gostei dele. Nesse dia deu vontade de beijar ele, sabe? Porque eu disse, cara, porque tu não deu um para quebrar ele de uma vez? Porque é isso, irmão, aleluia, glória, mas tudo bem, né? Mas não foi, Edna? Ele deu um murro no cara, ou empurrou, fez uma coisa lá, que o bebo nunca mais, esses crentes aqui são todos violentos, nunca mais veio o bebo, né? Mas foi um exemplo. Ele, irmão, sabe o que é que ele fazia quando ele ficou com raiva de mim? Porque eu não estava satisfazendo o desejo dele. Por quê? Porque geralmente uma pessoa rica, irmão, ele acha que o pastor se dobra. E se dobra mesmo, eu concordo com eles. A maioria se dobra. Porque é muito dinheiro entrando na igreja. O pastor precisa pagar as contas. O pastor não quer perder um dízimo de 4 mil reais, coisa parecida. Ou mais. Aí o que é que o pastor faz? Fica aguentando para ver se, submetendo para ver se paga as contas. Porque a luz, a água chega. O salário do pastor também precisa, né? Tem que comprar um instrumento, tem que comprar uma coisa. Pesa. Mas só que eu nunca fui disso, irmão. Não é por causa de igreja não. Porque a igreja eu aprendi foi diferente, para ser assim. Eu não aprendi, foi meu pai e minha mãe só. Muita coisa que eu aprendi foi com meus pais. Meu pai principalmente, né? E minha mãe. Então não foi de igreja não. A igreja a gente aprende a ser vergonha mesmo, né? Para sustentar, fazer política para sustentar as pessoas, para ter um dízimo forte ali, outro dízimo aqui. É isso que a gente aprende dos pastores, viu? Para ser sincero com vocês, não vou mentir não. É desse jeito. A gente vai para as reuniões deles, eles querem a prestação de conta. Quanto deu de dízimo? Cadê o dízimo? Está caindo o dízimo, tá sei o quê. Eu no café teológico eu perguntei, Robson, quantas vezes eu perguntei para ti de dízimo e de número de membros? Eles nunca, pastor. 13 anos que o Robson está comigo. Nunca perguntei, nem vou perguntar. Eu vou morrer, já estou perto de morrer, né? Eu não vou perguntar nunca para ele isso. Eu quero saber se ele está cuidando das almas lá. Só isso. Entendeu? Dando assistência, fazendo a visitação necessária. É isso. Mais nada. Amém, igreja? Isso eu aprendi com meus pais, mais uma vez dizendo. Então existe uma coisa que nenhum ser humano consegue controlar completamente, é o tempo. O tempo fala, o tempo diz, o tempo revela. O tempo vai revelar quem e quem não é amigo seu. Quem ou quem não é sincero com você. O tempo, irmão. O tempo é senhor das coisas. Você pode controlar uma conversa, você pode controlar uma fotografia, você pode controlar uma publicação, pode controlar uma entrevista, você pode controlar aquilo que as pessoas veem durante alguns minutos, mas não consegue controlar aquilo que será revelado depois de meses e de anos de convivência. Aí,
O tempo coloca a pessoa diante das situações que ela não consegue ensaiar. E quando surgem, vem a frustração, vem a contrariedade, vem a perda, a rejeição, a falta de reconhecimento, a correção, o conflito, o fracasso, a ausência de vantagem, o momento em que ninguém está olhando, e nessa circunstância que muitas máscaras começam a cair. É por isso que a gente sempre ensina coisas que a gente mesmo cai. Que é, primeiro, não crie expectativa demais em ninguém, por mais que aparente ser uma pessoa confiável. Não diga tudo, por mais que pareça confiável. Cuidado, não diga tudo, porque nunca sabe o dia do amanhã. No dia que tiver raiva de você, acontecer alguma coisa, você pode jogar tudo que sabe de você só para se vingar, né? Só para se vingar. Então assim, fica com o pezinho para trás. Também não vai viver assustado também, né? Não, mas fica um pezinho atrás. Sabe o que é que acontece na maioria dos pastores que querem levar as coisas a sério e experientes? A gente acaba, cada vez mais vai passando o tempo, se isolando. A gente vive uma solidão, sabe? Uma solicitude, aliás. Solicitude é quando a gente procura esse tempo da gente. A gente fica na nossa, atende bem todo mundo, ora por todo mundo, gosta de todo mundo, mas procura uma amizade verdadeira com o pastor, que não vai ter, não. Ele sempre está aqui. Por quê? Experiências. Quantos e quantos disseram que me amava, que nunca me deixaria, que nunca isso aqui, que sei o que para lá, meu pastorzinho, meu pastorzão, meu pastor Zeco, meu pastor lá o que, e tudo, e vocês sabem o que acontece com o tempo, né? Então isso aí vai o quê? Amadurecendo a gente, para não criar expectativa demais, sabe? Não ficar, por quê? Porque se a pessoa, se a gente for na mesma onda, só vivia depressivo. Porque quando alguém saísse, o pastor ia morrer. Não era? Não, aí o pastor já está igual um médico. Vai fazer a cirurgia, ele está tranquilo. Por quê? Porque ele precisa estar sóbrio. Então a gente acaba criando essa coisa dentro da gente de estar tranquilo. É como um soldado do exército, né? Vai para a guerra, ele vai ter, ele é um ser humano, mas ele tem que estar tranquilo para poder atirar mesmo na cabeça do bandido. Ou seja, ele tem que estar tranquilo até para matar, né? Entendeu como é as coisas? Então é a defesa, né? É a luta, cada um no seu jeito. O médico lá para costurar, rasgar o cara bem tranquilo, bem tranquilo. Eu me lembro que toda vez que eu for operado, é ânsia, eu sempre demoro a me apagar da anestesia. Aí eu escutava ele dizendo lá, nada, aquele cara jogou ruim demais, e pá, que um osso aqui da minha perna que quebrou. Eu disse, rapaz, e eu escutando, eu disse, que diabo é isso? Estão arrancando um osso para virar uma bola, para jogar bola depois, né? Então assim, eles são tranquilos, mas tem que ser, né, irmão? A pessoa, o médico, ai meu Deus, sangue, aí o cara morre. Tem que ser tranquilo mesmo, muito tranquilo, sabe? É como se nada tivesse acontecendo. O caráter aparece quando a performance termina. Por isso não tenha pressa em definir alguém, observe, o tempo revela, a circunstância revela, os relacionamentos revelam, e principalmente aquilo que a pessoa faz quando não tem nada a ganhar, revela muito o que ela é. Vocês estão aprendendo? Isso é para a vida, viu? Amanhã é o quê? Quinta? Irmãos, o que está acontecendo com o ano? É só eu que estou sentindo ou... Tá rápido, não tá? Poxa, vida. 3. Interesse ou amor verdadeiro? Pessoas maldosas costumam tratar muito bem quem pode oferecer alguma vantagem, mas mudam completamente quando deixam de precisar daquela pessoa. Depois que não há mais atrativo, serve mais. Entendeu? Eu sei que vocês são novinhos, né? Nunca passaram por isso, graças a Deus. Que continuem assim. Que nunca passem por isso. De você ver, quando você está no auge, todo mundo assediando. E quando você está para baixo, todo mundo sumindo. Porque não há mais atrativo para você. Antes você tinha, hoje você não tem. Embora você possa ter hoje o melhor que nem naquela época tinha. Que é a sua paz com Deus. Sua maturidade espiritual. Porque as pessoas confundem as coisas. Não é?
Aqui entramos em uma questão extremamente profunda. A pessoa ama você ou ama aquilo que você pode proporcionar a ela? Você já parou para pensar? Essa pessoa está assim comigo só porque tem algum interesse? Também não vão ficar armados não, viu, irmão? Fica tranquilo, é o que eu disse, você fique bem sóbrio. Não, tudo bem, se tem interesse, tudo bem, só que eu não vou, eu tenho que ficar com os olhos. Eu já não posso fazer muito isso, porque o olho é pequeno, né, irmão? Mas tem que ficar com os olhos abertos, sabe? Ficar tranquila. Amém, igreja? Às vezes descobrimos que algumas relações não eram construídas sobre amor, eram construídas sobre utilidade. Isso aconteceu com Jesus. Enquanto você tinha influência, havia respeito. Enquanto você tinha dinheiro, havia amizade. Enquanto você ocupava determinada posição, havia consideração. Enquanto você resolvia problema, havia carinho. Mas quando você deixou de oferecer aquilo que interessava a pessoa, mudou tudo. Isso revela alguma coisa. Jesus nos apresenta uma lógica completamente diferente. O amor cristão não deveria funcionar como uma transação comercial. Quem crê nisso, diga amém. Eu faço por você se você fizer por mim. Assim no cristianismo? É? Não. O amor verdadeiro pergunta: como posso servir você? É isso que Jesus ensinou. Como eu posso ser útil, servir a você, te abençoar? Não quero arrancar nada de você não, eu quero é doar. Eu quero chegar junto com você. Diga amém, igreja? Amém. Mas não pode dizer assim não, o que vou ganhar com isso? Não pode ser assim. E é especialmente importante dentro da igreja. Servir não pode ser uma estratégia para conquistar posição. Louvar não pode ser uma maneira de conquistar reconhecimento. Ajudar não pode ser uma moeda para comprar influência. Dar não pode ser uma tentativa de obrigar Deus ou a pessoa a nos recompensar. O verdadeiro serviço nasce quando o coração compreende, irmão. Eu não sirvo porque preciso ser visto, eu sirvo porque amo. Só por causa disso. Amém? Amém. Existe uma prova muito poderosa para isso. O que você continua fazendo quando ninguém está mais vendo ou servindo? Não é? Quarto. Tem coisa aqui que eu estou pulando, viu, irmão? Palavras versus vida. Pessoas maldosas falam sobre lealdade, respeito e honestidade com facilidade. O problema é que essas palavras raramente orientam a forma como vivem. Falar é fácil, não é verdade, irmãos? Qualquer pessoa pode falar sobre santidade, sobre versículos, sobre amor, sobre defender família, sobre fidelidade, sobre ensinar sobre humildade. A pergunta é: como essa pessoa vive? Jesus foi muito direto: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este entrará no reino dos céus. Existe uma diferença gigantesca entre falar sobre Cristo e viver segundo Cristo. Vamos repetir? Existe uma diferença gigantesca entre falar sobre Cristo e viver segundo Cristo. Duas coisas diferentes. Existe diferença entre conhecer versículos e permitir que a palavra confronte nossa vida. Existe diferença entre defender a verdade e aceitar ser corrigido pela verdade. Existe diferença entre pregar humildade e ser humilde. Existe diferença entre ensinar perdão e perdoar. Existe diferença entre falar sobre honestidade e ser honesto quando a desonestidade vier. Irmão, sobre perdão é um negócio realmente sério mesmo, porque tem coisas que é difícil perdoar. Perdoar não é fácil não, é difícil, sabe? A gente tem que estar muito cheio de Deus para que isso aconteça. Com o tempo, debaixo de muita oração, debaixo de muito de renúncia, né? É um molho, porque tem pessoas que a gente fica tanta coisa na memória da gente que para desbloquear, o cérebro tirar, é um processo. Olha, para você, o cérebro entender, o metabolismo da gente entender que a gente emagreceu, digamos, 25 quilos, precisa de 2 anos no mínimo permanecer nesses quilos para poder ela entender que agora é o novo quilo da pessoa. Entenderam agora? O cérebro que está dentro da sua cabecinha aqui.
Imagine palavras, fatos, coisas que aconteceram. Marcam para sempre. Sabe, é muito difícil. Então tem pessoas que é difícil conviver. Tem pessoas que a gente realmente acha melhor estar longe da gente. Porque é muito difícil conviver. Sabe? Sempre vai ter alguma coisa. Mês a mês vai chegar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa que vai ser uma novidade para mais um problema. Nunca muda, irmão. Principalmente se for narcisista a pessoa. Porque o narcisista nunca aceita que é errado. Né? Nunca. Ele tem uma lábia tão grande, o narcisista, que se você for falar com ele, ele vai encantar você e você vai dizer, não é que eu estou errado mesmo? Tanto certo. A lábia, o poder de persuasão é incrível, sabe? Então tem que ter, é incrível. E está cheio de mulheres e homens narcisistas, sabe? Então assim, é muito difícil, sabe? É o que eu disse naquela vez para vocês, sempre digo, né? Quando Pedro disse assim, Senhor, o pessoal foi embora, o Senhor foi muito duro. Jesus disse, tu quer ir também, Pedro? O que quer dizer com isso? Você sabe o que quer dizer com isso? Jesus está dizendo assim, ó, nunca pense que quando você sai, está me deixando. Eu estou até querendo te deixar. Você fez um favor. Pode ir, quem tem mais? Sabe? Não é verdade na vida da gente? Né? A pessoa diz, eu vou te deixar, viu, Solange? Aí tu diz, puxa vida, está demorando, vai ser mesmo. Ah, Solange o quê, irmão? Tem jeito não, é Solange mesmo. Vou batizar e pronto. Vou dar um diploma de batismo dela, Solange. Sabia, irmã, que eu chamo ela de Solange direto. Luciana. Entendeu? Aí Luciana diz assim, e demorando ainda? Poxa, está atrasando, hein? Jesus disse isso para Pedro, você ainda quer ir agora não? Leva os outros dois, todo mundo. Já vai tarde. Entendeu, irmão? Assim, não é porque Jesus nos desfaz das pessoas, não, irmão. É porque chega um momento que ele chegou para Judas e disse, Judas, faz o que você quer fazer logo, vai logo fazer para a gente encerrar esse assunto. Vai me trair logo, vai me entregar logo, rápido. Faz o que está cheio de teu coração, vai logo, vai. Porque eu quero, ó. Você já notou que quando a coisa está pressionando muito você só não vê a hora de ficar livre? Não é? Você está cansado, você cansa, irmão. Chega um momento que você diz assim, eu não quero mais isso na minha vida. Eu posso até sofrer, eu posso até passar alguma... Mas eu estou cansado, está me matando. É um fardo, irmão. Chega. Sabe, eu quero me livrar desse fardo. Aí eu tenho uma aula também que eu postei sobre ciclo. Muitas pessoas se enganam. Eu sempre fui com meio assim pro lado do negócio de ciclo. Ah, tá, o ciclo acabou. Será que acabou ou faltou perseverança? Tem que também, ó, tudo que a gente está dando estudo, a gente está pegando os dois lados, tá bem, irmão? Ciclos acabam? Acaba. Concordo com você. Mas será que esse ciclo que você está dizendo que acabou, acabou mesmo? Ou psicologicamente, ou mentalmente, é você que está desistindo de lutar? Porque qualquer motivo você diz, o ciclo acabou. É bom dizer, né? É um escapismo, irmão. Vai estudar psicologia, psicanálise, vai estudar a mente. É escapismo. Porque não quer lutar, não quer perseverar, não quer negar a si mesmo. Aí o que é que tem que dizer? Acabou o ciclo, viu? Tá ouvindo, Maria? Nós dois não tem mais amizade não, tá ligado? O ciclo acabou. Deus me revelou, o ciclo acabou. Deus me revelou, o ciclo acabou. Tem nada a ver com isso, irmão. O que houve foi outra coisa. Então a gente tem que ver se realmente é ciclo acabado ou se é a gente que tem um escapismo. Eu tenho esse estudo também que eu vou dar futuramente aqui para vocês. Tá cheio de estudo para vocês, viu? Antes de subir lá no céu, desse ponto é do que as carnicinhas, tudinho lá do Senhor. Tá tudo aí, aprendeu um bocado de coisinha aí, viu? Os tesouras, tá tudo aprendido aí, os coxinhas, né? E tudo. Irmão, quando eu estava lá no residencial, era, seu pastor, reverendo, sei o quê, né? O pessoal lá, né? Aí quando eu cheguei no Antônio Bezerra de novo, tesoura lá no carro, os caras dizendo, olha aí, rapaz, fala, coxinha, né? Caminhão carregado de Bíblia. Eu disse, fala-me Deus, Antônio Bezerra não é muito legal para mim, não. Não é que pode. Quinto, quando a culpa é sempre dos outros. Agora eu faço como é de Macedo. Sim ou não?
Não é? Quando a culpa é sempre dos outros. É ou não é? Eu estou assim por sua causa. Eu só chamei esse palavrão por causa da raiva que você me faz. Eu só fiz isso porque você fez primeiro. Irmão, o mundo é ruim porque é movido assim, sabe? De vingança, de trocas. Ninguém consegue ser em Deus. Tem que ser alguém que vai se vingar do outro. Quer fazer uma coisa pior para o outro só porque foi ferido. Mas nunca pensa em Deus e no seu caráter, né? Na sua personalidade. Não pensa. Pessoas maldosas fazem questão de parecer vítimas quando são confrontadas. Assumir a responsabilidade pelos próprios erros exigir um caráter que elas ainda não construíram. Aqui precisamos fazer uma distinção importante, irmão. Ser vítima não significa ser culpado. Existem pessoas que realmente foram injustiçadas. Existem pessoas que realmente sofreram abandono. Existem pessoas que foram traídas, sim. Existem pessoas que foram caluniadas. Verdade. Existem pessoas que foram feridas injustamente, com certeza. A Bíblia conhece profundamente o sofrimento dos inocentes. Deus vê tudo. O problema é outro. É usar a condição de vítima como mecanismo permanente para fugir da própria responsabilidade. Eu não fui vítima? Então, não. Antes de ser vítima, eu tenho responsabilidades. Eu tenho princípios, né? Eu tenho temor ao Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu já disse muito aconselhando homens, principalmente, né? Ela não disse que eu sou feio? Pois tem alguém que vai me achar bonito. Ela, e pior que encontra. Irmão, o diabo, ele é vivo. Eu vou dizer mulher, mas pode ser homem também, viu? Tanto faz. O cônjuge. Quando o cônjuge diz pro outro assim, tu é muito feio. Ninguém te quer. Não vai ter ninguém que apareça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aparece. Aparece bonita. Pense num banquete do diabo. E diz, tu é lindo. Coisinha fofa. E o cara, pronto, nasci de novo. Aleluia. Glória. Eita, Deus de resposta, de promessa. Sabe? Tudo de um laço só. A minha mãe já falou laço. Assim, gente é como chifre. Você acha feio, mas outro acha bonita. Olha, rimou, não foi? A poetisa Marisa aqui, né? Lançamento Minha mãe que fala. lançamento da Marisa vai ser no final do ano, no culto de ano novo aqui na igreja, viu? Irmão, deixa eu uma coisa pra você, eu aprendi uma coisa, não tem ninguém feio não, viu? Tem não. Não tem ninguém feio, não tem ninguém sei o quê, ninguém sei lá, não tem não, irmão. Existem indivíduos, seres humanos. Amém, igreja? Nunca diga isso, para depois você não sofrer pelas suas próprias palavras, sabe? Existe, irmão. Vou nem falar nada, vamos passar aqui para frente. Acho que esse texto é muito revelador. Vamos passar para o texto 6. A verdade sempre se revela. Pessoas maldosas podem enganar por algum tempo, mas atitudes acabam contando a história que as palavras tentam esconder. Já notou que tem gente que às vezes passa um tempo, né, disfarçado? Aí eu mudei, mas não aguenta não, irmão. Lá na frente, pum, de novo. É ou não é? Sim ou não? Eu quero a Marisa toda vez na primeira fileira. Vocês entenderam? Não é verdade? Eu mudei dessa vez. 2 meses, 3 meses. No 4º mês se manifesta. É o ser, irmão, está dentro da pessoa. E só Jesus pode transformar. Só o Espírito Santo pode transformar. Aí, e eu pergunto para você, e a pessoa vai querer? Será que a pessoa quer renunciar a si mesmo? Eis a questão. Eis a questão. Porque para que Jesus faça, o Espírito Santo faça, é necessário eu querer. É a sinergia, né? Jesus diz, negue-se a si mesmo. Ele não diz assim, eu vou fazer com que você se negue. Não, você, negue-se você. Pegue sua cruz e siga-me. Faça a sua parte, que eu vou fazer a maior. Amém, igreja? A gente, quando quer conquistar alguma coisa, tem que lutar por aquilo, não é? E é luta, não é fácil não.
Vamos passar. 7. Agora olhe para dentro de você. Está a fim de olhar para dentro de você? O ponto mais importante do estudo chegou. Porque existe uma maneira muito perigosa de estudar sobre falsidade. Terminar o estudo pensando em quem precisa ouvi-lo. Foi boa, pastor, gostei. Me lembrei de cicrano. Me lembrei de fulano. Foi o maior estudo que eu já ouvi na minha vida. Pena que a pessoa não estava aqui. Isso aí é antigo. Fulano precisava ouvir isso. Ciclano é exatamente assim. Agora descobri quem aquela pessoa realmente é. Estudo maravilhoso. Mas, e você? E eu? Onde estamos inseridos nisso aqui? A palavra de Deus não foi entregue para servir como arma para apontar uns para os outros. Amém, irmãos? Não é a intenção da palavra de Deus. Isso, ao contrário. Ela também é um espelho. Tiago 1 nos lembra que aquele que ouve a palavra e não pratica se parece com alguém que olha o próprio rosto no espelho e depois se esquece de como era. Portanto, antes de perguntar quem está sendo falso comigo, pergunte onde eu tenho sido incoerente e falso com alguém. É por aí, humildade. Está vendo que os estudos estão batendo, para quem está acompanhando? Que a gente falou que nós como igreja temos que ser humildes, né? Reconhecer. Como Jesus, olha como está batendo, a mesma água, a mesma fonte. Mesma fonte. Como reajo quando sou contrariado? Isso aqui é o que pega. Quer saber se alguém é amigo seu? Contraria a pessoa. Agora tem pessoas que são maravilhosas, irmão. Mesmo você contrariando, ela tem uma postura de respeito para você, que nem alto fala. Se mantém. Eu admiro muito a minha filha, Ana Lídia, né? Ana Lídia é o seguinte: às vezes quando eu chego duro, falo tudo, ela não altera a voz, ela não me confronta. É por isso que eu dou a vida por Ana Lídia, dou minha vida por ela, faço qualquer serviço para defender a minha filha. Entendeu? Por quê? Porque ela tem essa reverência, esse respeito. Pode até ficar com raiva às vezes. Tem que ficar também, se não for, não é gente, né? Tem que ficar. Mas não me confronta, não discute. E eu digo uma coisa: tudo que eu ensino a ela é para acordar para a vida, né? Enquanto o Edna é assim mais, né? Eu já chego no choque. E olha, as pessoas que foram discipuladas por mim mudaram. Por quê? Porque é choque. Parece um regime militar, viu? Como é o nome dele? Orlando. O meu sistema é meio como tenente coronel. Compadre, sabe? Ou seja, confronta. É assim, sei o que, tu tá entendendo? Ai, meu Deus, deixa eu respirar primeiro. Mas aprende, irmão. O cara aprende a disciplina. Entendeu? O cara sabe, vai marcar pro resto da vida a pessoa. Do que ficar assim, analisando, perde até o, né, aquele negócio. Não, você está errado. Não é assim, você errou. Não é bem assim não. Mas tem medo de falar com as pessoas? Que medo, tem que falar. Quem é pastor, para que quis ser pastor? Você tem que falar as verdades de Deus. Que é certo e errado, não pode. Tem que haver, eu não estou falando de, sabe, ignorância não, viu, irmão? Que eu brinquei aqui, né? Não tem nada a ver isso não, viu? É só que chega mais, sabe? Como uma mãe chega para uma filha, já notou? Ama a filha. A gente nos casais aqui estava vendo, né? As mães dizendo assim: ela gosta mais do pai porque eu chego junto, sei o quê. E eu também aqui em casa, quem chega junto sou eu, sabe? Aí gosta mais da mãe, né? Lógico, né? Por quê? Porque é assim, irmão, tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Tem que ter alguém que chegue junto. Deixa de amar a pessoa? É cuidado. Vai se lembrar, até hoje eu me lembro dos ensinos de mamãe, que papai era uma seda. Papai é uma benção, irmão. Uma benção. Né? Morria de medo de mamãe, se mijava todinho de medo. Né? Então, mas mamãe é muito valente, irmão. Vou fazer um livro de mamãe. Né? Mas mamãe ensinava. Uma irmã minha veio da casa de uma vizinha pequena, ela 12 anos, trouxe uma agulha. Irmão, pensa no tamanho da agulha e o tamanho da peia. Desproporcional.
Vá deixar agora e puxando os cabelos dela. Chegou lá dentro. Entregue e peça perdão. Perdão, toda suada. Entrega. É assim que mamãe. Um dia chegou em casa, estava 2 irmãos meus brigando por causa de pão. Mamãe disse: que briga é essa? É pão. Estão brigando por pão, é? É. Fulana, vai comprar ali 20 pães. Comam. Não, mãe, a gente já comeu. Coma. Irmãos, eles suando, morrendo, já comendo. Eu vou levar para o hospital depois, mas coma. Nunca mais. Quando falava em pão lá em casa, a gente ficava com medo de pão. Pão. Chega, meu Deus, tem pão, eu não vou comer pão, não. Todo mundo tinha. Nunca mais houve problema de pão. Entendeu, irmão? A gente aprende. Já pensou você, quando você sofre, você aprende, né? É ou não é? Você não aprende quando sofre? Parece que é uma didática. A gente aprende mesmo quando sofre. Tem medo. Não é? Tem medo. Então, queridos, último lugar. Não é o último não, vou deixar para a próxima. Vou concluir depois. Mas vou dizer. Minhas palavras combinam com minhas atitudes? A pergunta para você. Combinam as suas palavras com as atitudes suas? Seja sincero, sim ou não? Não. Ninguém tem coragem, né? A maioria não. Tá bom, eu já sei que a senhora vai dizer não, mas vamos lá. Minhas palavras combinam com todas as minhas atitudes? Nem sempre. Não tem como, né? E o que é que a gente pode melhorar, irmão? Para que isso mude pelo menos assim, de uma nota 2 para 6. Vai depender de quem? De nós mesmos. Da gente. Reconhecer, né? Reconhecer. O que mais? Fala, agora é a hora de falar. Fala que eu te escuto. Já ia dizer uma besteira, irmão, tão grande aqui. É porque a gente não ouve, né, a pessoa? Às vezes naquele Fala que eu te ouvo. pessoal, às vezes naquele momento as suas palavras não dá para você ter as mesmas atitudes. É verdade. Naquele momento não dá. Exemplo. Olha, vocês agora vão falar. Dá um exemplo aí, por favor. Tem situações que você tem vontade de agir daquela forma e as suas condições não dá. Emocionalmente que está falando, né? Entendi. De várias ocasiões. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. E muita gente julga. Né? Não pode, a gente tem que ter cautela. O momento emocional da gente é nosso. E o particular da vida das pessoas só diz respeito à própria pessoa. Mas o que é que nós, como cristãos, temos que fazer? Vigiar, procurar mudar. Vocês estão entendendo, irmão? Ninguém está negando aqui a humanidade da gente, não. Ó, a gente se explode mesmo, a gente... A Maria cheia de graça, a senhora convosco. Né? É feio. E principalmente quem é colérico e sanguíneo, o negócio não é brincadeira não, irmão. Vá além das fronteiras. Mas vamos ficar assim mesmo? Vamos mudar. Mulheres, reclame mais. Reclame menos. Fale pouco, só profetiza. Fala menos. Homem, fale mais um pouquinho. Porque o homem não fala nada, né? Quer ver no mundo dele. A mulher já fala demais. Para, cão. Né? Fica quieta. Sabe? Dá um tempo. E quando tá com raiva, você quer lavando a louça, fazendo uma coisa e reclamando. Tu vai ficar nesse sofá, Tu vai ser o quê? Meu Deus, para. Vai ficar aí na televisão? Por que não vem me ajudar? Você quer falar? Para, por favor, para. Sabe, dá um tempo. E o homem, faça alguma coisa. Né? Deixa ser lerdo, lesado, velho. Vai fazer alguma coisa. Sabe, chega junto. Para de ficar no celular. Já viu como é agora, Débora, o celular? Vamos jantar fora, tudo no celular. Oxe, que diabo de jantar é esse? Né? Tudo é no celular. Vamos ter uma reunião, vamos, todo no celular. Para, esse negócio de celular. Celular é um perigo. Celular é um perigo. Eu peguei tudo que eu tenho agora de rede social, né? Se você for procurar, eu não tenho quase amigos como é. Tudo assim, vendo de medicina, de psicologia, psicanálise, é cheio assim. Sabe? Cheio. Se você for lá pegar algum
alguma rede social minha, lá no feed mostra, porque se você olhar uma coisa, aparece, né? Se você olhar uma mulher nua, vai aparecer uma outra mulher nua. Mas se você olhar alguma coisa, aparece, que é a, como é que chama? O nome que chama? Algoritmo. Então, é que se você deixar, pode olhar por assim, se você colocar lá um vestido, vai aparecer um monte de vestido lá, para você ver. Então, cuidado, viu, irmão? Olha só coisa boa. Então, quando lá você vai ver só negócio de injeção, de vacina, só aparece isso no meu, direto. Entendeu? Isso é bom, você está livre, irmão. Né? Você está tranquilo, você está... Sabe? Então, vou fechar com isso. Sabe o que essas injeções do Monjauro faz? Tem um lado positivo, coração, pulmão, não sei o que, autoestima, diabetes, sei lá, mas lá, o que, é uma bênção, sabe? Agora, tem uma coisa que tem que ter cuidado. Uma das coisas dele, que ele tem lá, que é GL1, ele vai tirando a gente de vontade de coisas que a gente fazia antes. Entendeu? Você não tem mais aquela cegueira. Por exemplo, pessoas que usavam drogas. Uma vez eu disse para o Orlando no casamento da Lídia. Você usava drogas, você tinha vício de prostituição, você nem vê mais, nem olha mais. Sabe? Você era até o livro da pessoa, do homem ou da mulher, né? Diminui. Tranquilo, você fica tranquilo, zen, sabe? De um lado é bom, né? O ruim é quando é tudo no extremo. Aí não tem vontade de sair, de sei lá o quê. Por isso que, atualmente, o comércio mudou muito. Estão preocupados. Supermercado, McDonald's, tudo mudou. Por quê? Porque o povo não está nem indo. Está diminuindo. Os Estados Unidos, nesse país, estão diminuindo demais. Aqui no Brasil não, que o pessoal é quebrado, né? Tem dinheiro para comprar. Mas nos Estados Unidos, os países compram direto, livre. Não, porque agora eu vou fazer o que num restaurante? Só tem um monte de comida. Para quê? Que eu não estou nem a fim de comer isso. Aí estão fazendo prato agora para os monjaurenses, né? Que são saladas, sei o quê. Aí eles já não são burros não, o comerciante é um bicho danado, né? No supermercado já tem, nos Estados Unidos, já tem alas só disso, né? Bebida, agora é tudo zero álcool, zero sei lá o quê. Sabe? Ele não tem nem vontade de bebida mais. Está tranquilo, irmão. Ele está no outro mundo. Sabe? Está no outro mundo, noutra outra esfera. É por isso que tem que largar a injeção na mulher para poder ela ficar na mesma esfera, né? No mesmo sistema. Os dois tudo, né? Aparece uns bichinhos, vou mandar para vocês. 2 bichinhos bem maguinhos com a cabeça bem dançando. O marido e a mulher. É tudo maguinho, né? Cabeça desse tamanho. Fique em pé. Por favor. Oh, glória a Deus. Outra pergunta: eu amo pessoas ou amo aquilo que elas podem me oferecer? Pensa nisso, irmão. Vamos mudar hoje à noite, vamos? Ou não? Como é que você reage quando é corrigido? Você explode? Vira, né? O servo de Deus não é para fazer isso. E o pior que é só o que eu vejo. Mas tudo bem, vamos crer. Vamos crer. Quem é você quando ninguém está olhando? Não responda. Quem entendeu? Deu para entender alguma coisa? Amém. Curve sua cabeça. Vamos dar as mãos? Todos. Pastora Edna. Eu queria chamar logo aqui a irmã Socorro, que eu falei com ela, já pedi perdão a ela. Ela aniversariou domingo, 25 anos de idade, e eu não chamei a Socorro, esqueci, irmão. Porque quando eu desci aqui, domingo, eu estava com a pressão 10/7. Eu estava vendo tudo escuro, sabe? Eu disse, eu estou nas trevas, eu estou na igreja para ser luz, né? Aí eu fui saindo aqui só na misericórdia, aí não deu para chamá-la. Tem alguém que está aniversariando esse mês, seu aniversário? O Diniz, é só quando? Dia 20, eu esqueci. É esse mês, Diniz? É? Ainda vem, deixa por dia. Sexta que vem, então venha logo. Não, deixa para domingo, deixa para domingo. Vamos estender as mãos aqui para a nossa irmã? Sexta-feira, dia 22.
Vocês sabem que a Socorro gosta muito de dançar, né? Então eu tenho que chamar uma pessoa que também gosta muito de dançar, que é colega dela. Vivi, vem orar por ela. Todo retiro, né, a sensação das danças são... É nós mesmo, né, Socorro? Amém, glória a Deus. Vamos orar pela nossa irmã. Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando cada vez mais. Pai querido e Pai amado, Deus maravilhoso, nesse instante, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para te agradecer pela vida da Socorro, Senhor. Tu sabes, meu Deus, que somos gratos pela vida dela, por ela estar conosco, que o Senhor continue abençoando, sustentando, guiando.